Agora vamos para a correção da APC. Eu coloquei a PC2, mas na verdade ela é a PC1, tá? Aquela é a diagnóstica e essa é a PC1. Então, um poema a 4 mãos. O Romance da Rosa é um poema com mais de 20 mil versos, escrito no século XIII. Tornou-se uma das obras medievais mais conhecidas e influentes. A primeira parte foi escrita por Guilherme de Lauris, um jovem sonha que está em um jardim cercado por muros. Nesse jardim, encontra um botão de rosa pelo qual se apaixona, mas é impedido pelos guardiães dessa flor de se aproximar dela. A rosa e outros personagens que aparecem no jardim são alegorias de vícios e de virtudes, como os ciúmes e o amor. A narrativa de Guilherme de Lauris é interrompida quando o jovem sofre por não poder ficar com sua flor. Aproximadamente 40 anos depois, Jean de Meun aproveita esse enredo e continua a história, mudando, porém, suas características. Passa a apresentar discussões a respeito do comportamento humano e outros temas em voga na época. Então, responda às seguintes questões. Nós temos que analisar, era muito importante o estudante analisar a gravura, né? Essa PC eu tirei tal qual do ano passado, do primeiro ano do ano passado, que eu trabalhei com os primeiros da turma da manhã. Então, eu tinha pronta, então eu só usei, tá? Analisem ali, né? Quem são essas pessoas? Parece que elas são pobres ou não? O que quer dizer ser aristocrata, né? Então, é interessante que essa palavra aristocrata parece que é uma coisa só da Idade Média, né? Dá essa impressão às vezes, né? Não sei se é eu que estou mal impressionada. Mas aristocrata quer dizer o quê? Que é da classe alta, classe média alta, que tem um certo poder aquisitivo, um poder financeiro melhor do que determinadas pessoas, né, da sociedade. Então, aparentemente, ele para a Idade Média, eu como sou fã da Idade Média, né, sou fã de história, eu amo isso aqui, né, trabalhar isso aqui, e eu assisto muito filme, já li muito sobre a Idade Média, continuo lendo ainda, né, então, para mim tá claro que eles são aristocratas, tá, são pessoas de classe alta, não são pobres, não são plebeus, não tem pouco dinheiro. Quem sabe o rapaz que escreveu esse poema a 4 mãos aí, ele era pobre porque ele se apaixonou por uma pessoa da classe alta e não muito difícil isso aí dar certo naquela época. E eu acho que ainda hoje é difícil, né? É difícil dar certo. A gente ser pobre e dar certo com alguém que tem muito dinheiro. É meio difícil. Dá, mas é meio difícil, né? Então, ele usou um pseudônimo como a Rosa, né? Então, tem umas questões aí que pede para você analisar aí o quadro, a figura, né? O que te parece essas pessoas, né? Então, a primeira aí fala, observe atentamente as pessoas que aparecem na pintura, né? Nós estávamos observando isso agora. Você diria que elas são servos ou aristocratas, por quê? Primeiro que servo não usaria veludo, não usaria toda aquela... Eles estavam sempre quase nus, não tinha roupa, não tinha uma vestimenta adequada, né? Então, por que eu tenho que dizer que não eram servos e por quê? Eu tenho que explicar o porquê. Por causa das vestimentas, muito bem vestidos. Olha aqueles casacões ali, aquelas roupas, né? Tudo combinando, parecia veludo de cotelê, veludo molhado das mulheres, né? Aqueles vestidões. Da onde que um servo ia usar aquilo ali? Mas nem se eu não lesse, eu acredito que eu, né, pela imaginação que eu tenho, eu já ia matar a charada, eu ia dizer, não pode ser, né? Então, a primeira tá fácil. Outra coisa que eu percebi, quem entregou essa PC, eles quase não viram essas questões, né? Essas 5 aqui, viram mais aquelas que estão lá abaixo, a 1 e a 2 que tem embaixo ali. Mas tinha que ter respondido. Caso não respondesse essas 5 aí, já tinha menos pontos também, tá? A 2, o que a posição das pessoas e o título Romance das Rosas indicam que os personagens estejam fazendo nessa cena? O que eles estão fazendo, né? Aí eu deixei assim,
o aluno trabalhar muito com o seu intelecto, né? Com a sua imaginação. O que você acha que ele está fazendo? Para mim, no meu ponto de vista, eu acredito que eles estavam assim em uma festa. Eles estavam festejando alguma coisa, né? Parece assim que eles estão reunidos, é uma reunião bem amigável, né? Coisa parecida, mas só aristocracia, não tem outra classe junto. Se tiver outra junto vai ser só para servir, que é o servo, né? Para isso servo, né? Serviçal, servo. 3. No fundo e no canto inferior direito, é possível identificar parte da construção que abriga os personagens. Como você imagina que seja essa construção? Considere que a obra foi feita no final do século XV. Então, que construção é essa? Então, é óbvio que é um castelo medieval, né? A cena representada nessa pintura recria o clima amoroso expresso em muitas cantigas da primeira época medieval. Como você imagina que eram essas cantigas? Então, as cantigas, elas são explicadas aqui, né? Nós temos aqui, nessa época, eles não tinham o domínio da escrita, e sim, era falado, né? Então, por isso cantiga. Então, eles tinham, por isso trovadorismo. Então, eles trovavam, né? A pessoa que estava apaixonada, por exemplo, ela inventava uma trova, um poema, e ela ia cantar, ela ia se declarar para a pessoa. Muitas vezes ela não queria que a pessoa descobrisse por quem ela estava apaixonada, ou quem era o apaixonado. Ela usava esse pseudônimo, como esse Romance das Rosas. Ele usou uma rosa para dizer que ele estava apaixonado pela rosa, mas na verdade não era por uma rosa que ele estava apaixonado por uma pessoa da aristocracia. E ele, no caso, era um servo, mas não podia dizer, né? Tinha que manter em sigilo. E tinha, assim, um certo mistério também. Era legal fazer todo esse enredo, esse mistério, para não declarar por quem que você estava apaixonado, né? Parecia uma coisa meio romântica, né? Meio do romantismo, melhor dizer, mas não era romantismo não, tá? Era trovadorismo e era da época isso. Então, as pessoas não eram detentoras da escrita, então por isso eles mais falavam do que escreviam, tá? Eram poucos que sabiam a escrita. Quem mais sabia da escrita na época era o clero, tá? O clero, a igreja. Aqui tem a explicação das escolas literárias, né? Que temos aqui eu vou com o dedo na câmera de novo, que é a primeira é o trovadorismo, depois o humanismo. Essas escolas, elas não existiram no Brasil, tá? Quando a gente estuda literatura brasileira, não tem isso aqui no Brasil. Então, começou na Europa. Nós temos que ver o trovadorismo e o humanismo português, que é o que a gente está vendo aqui, né? E aí, continuando, a cena representada na pintura recria o clima amoroso expresso em muitas cantigas da primeira época medieval. Como você imagina que eram essas cantigas? De amor, né? Expressavam sentimentos bons, coisas boas. Eles usavam muito a lira, que é aquele violãozinho, parece em forma de pera, né? Você acredita que na Idade Média todos eram, ou pelo menos estavam felizes nessa gravura? Justifique. Também a resposta é pessoal, tá? Eu não vou, se você falou que não, eu vou avaliar, né, e dizer o porquê, e se você disse que sim, eu vou avaliar e vou dizer o porquê, né? Não tem assim o certo ou o errado, porque é a sua opinião, tá? Depois nós temos aqui o carinhoso, uma outra leitura, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo. Eu não vou cantar mais, senão vocês vão querer que eu cante mais e vão pedir para eu trocar de profissão, e eu não quero no momento, tá? Aí depois tem o texto 2, Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar minha paixão. Olha que coisa mais linda, né? Era muito interessante você não demonstrar que estava apaixonado. Acho que a gente ainda tem um pouco disso ainda, né? Que me tomou inteiro o meu coração, mas não posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Quando souberem que por vós sofri tamanha pena, pesa-me, Senhora,
que diga alguém vendo-me triste agora, que por vossa proeza padeci. Eu, que sempre vos quis mais que ninguém, e nunca me quiseste fazer bem, nem ao menos saber o que eu sofri. E aí, que queiras pelo menos consentir, que passe a minha vida a vos servir, e que possa dizer em meu cantar que esta mulher, quem seu poder me tem, sois vós, Senhora minha, vós meu bem, graça maior não ousarei pedir. Cantigas e trovadores medievais em português. Aí tem um exemplo, e que compara com o texto 1, que é de quem? Pixinguinha e Barro, tá? Olha lá, meu dedo. Aí o que nós temos que ver aqui? As interpretações, né? Aí aqui nós temos, bem, como podem ter visto, estamos estudando sobre uma escola literária chamada trovadorismo. Após o trovadorismo surgiu o humanismo, tá? Aí eu tenho as datas aqui, né? É claro, gente, que eu não vou pedir para vocês data, tá? Olha, cite aí que data começou o trovadorismo, que data não, o objetivo não é esse. O objetivo é você entender quando aconteceu o trovadorismo, como é que foi, entendeu que foi lá na Idade Média. Ótimo, foi bem ali naquela idade, o trovadorismo, para vocês comparar com história, foi bem no feudalismo, tá? Então, para vocês associar, tá? Em seguida já vem o humanismo. Existem alguns autores que dizem que o trovadorismo e o humanismo é o mesmo, então eles não separam, mas eu já gosto de separar. Por quê? Porque o humanismo, ele já tem uma outra visão, tá? O trovadorismo, ele põe Deus no centro do universo, e o humanismo, ele põe o homem no centro do universo. É no humanismo que começam a vir as grandes descobertas das ciências, tá? Vou citar a ciência, tá? O resto depois eu explico melhor para vocês. E aí vem aqui, ó, em relação aos textos 1 e 2, responda: a situação amorosa cantada pelo eu lírico medieval tem pontos em comum com a situação cantada pelo eu lírico da canção Carinhoso? Eles têm alguma coisa em comum? Sim, eles têm. O que eles têm em comum? Aquele sofrimento amoroso, né? Que ele quer esconder aquela paixão, mas que ele vai decidir que conta, mas não conta, que vai, mas não vai, né? E acaba que conta. E aí sofre porque não é correspondido, né? Compare a maneira como o lírico de cada um dos textos se relaciona com a pessoa amada. Então, eu acabei de dizer, né? É uma coisa assim, eu lembro que na minha adolescência existia muito isso. A gente gostava de um menino, ou o menino gostava da menina e ficava naquela, você gosta? Não, eu não. Daí você escrevia cartinha, poeminha lá, mas não mandava pra pessoa, né? Ficava aquela coisa subentendida. Gosta, mas não gosta, fica, mas no fundo gosta, né? Mas, claro, não se compara a minha época com a Idade Média, né? Por favor, né? E eu adoro a Idade Média, mas eu não gostaria de ter vivido na Idade Média, tá? Por conta das descobertas e a Idade Média foi muito cruel, né? Leiam sobre a Idade Média. Depois eu vou postar para vocês alguns livros e alguns links sobre a Idade Média, tá? Qualquer dúvida, estamos aí.